No julgamento do Mermete e da Uliá, Efsum para o julgamento após a sentença e diz: eu vou contar tudo o que sei. Bem na hora, Bahar chega e fica feliz ao ver que Efsum vai dizer a verdade. E o juiz diz: quem é você, menina? E Efsum diz: sou Efsum Atarrã. E o juiz diz: então fale o que você sabe. Efsum diz: foi Anorã. Foi ela que causou a morte do Yusuf. E o juiz diz: ela é sua mãe? E a Efsum diz: ela me criou. O Yusuf me deu quando eu era bebê, para minha mãe Norã e o meu pai Elias me criarem. Asret chora, chocada. Enquanto o sultão fica furiosa, Mussela e Elias ficam assustados. E Mermete fica horrorizado ao descobrir a verdade. Efsum continua e diz: o meu avô ajudava minha mãe e meu pai, porque eles não tinham condições. E depois de muitos anos, Yusuf voltou e quis me pegar de volta. Minha mãe Norã me amava como se fosse a filha dela e não quis me devolver para o Yusuf. Os dois acabaram discutindo. Algo aconteceu, ele já tinha uma certa idade. Meu avô Yusuf e a minha mãe Norã começaram a brigar e o meu avô caiu e não resistiu. A minha mãe se assustou, pensou que como ela era pobre, todos a acusariam, por isso que ela o enterrou no jardim. Asret chora muito. E o juiz diz: me diga quem mais sabe disso tudo. Elias vai para levantar e dizer que sabe, Mussela o segura, impedindo que ele se levante. Bahar vai se levantar para dizer que sabe, Sultã a segura. E Efsum diz: ninguém mais sabe, só eu sabia. Efsum olha para o Elias e diz: eu era a única pessoa que sabia, eu e minha mãe que não está mais viva. E o juiz diz: por que você ocultou isso por tantos anos? Efsum diz: a minha mãe me avisou, me contou toda essa história, tudo o que aconteceu antes de morrer. Por isso que eu só contei agora. Antes disso eu não sabia. Ela me contou antes de ir para Mersim e lá ela sofreu um acidente de ônibus e não resistiu. Eu pensei em falar para a polícia, mas eu não sabia onde ele estava enterrado. Eu ia contar, mas eu não sabia como. Porque nos mesmos dias a minha mãe não resistiu após o acidente. No ônibus aconteceram tantas coisas, eu fiquei doente, eu não contei para ninguém. E o meu pai Elias tem problema no coração, eu não podia dizer isso para ele. E o juiz diz: então, Mermete e Uliá não tem nada a ver com o acidente, eles estão soltos, eles são inocentes. No entanto, considerando a confissão da Efsum, é decretado que Efsum será julgada e depois saberemos o veredito. Após todos saírem do julgamento, o Atés vai até o Elias e diz: você sabia de tudo? Você sabia? Hein? Me responda. Mussela diz: como que saberíamos? Hein? Acabamos de descobrir. Se soubéssemos, já tínhamos avisado a polícia. Não magoe mais o Elias, por favor. Elias chora e não diz nada, até diz tudo bem. Enquanto isso, Efsum se aproxima do Mermete e diz: papai. E Uliá ouvir, diz: papai, você tem coragem de chamar o meu irmão de papai? Hein, sua bandida? Você sabia de tudo e não contou. Como pôde ficar calada por tanto tempo, Efsum? Me responda. Hein? Eu sempre avisei a todos que você não prestava. Eu sabia que ela e a Norã faziam coisas erradas. Eu sempre avisei, mas ninguém acreditou em mim. O que mais poderíamos esperar de alguém que Norã criou e educou? Hein? Nisso Bahar se ofende e diz: Uliá, cuidado com o que diz. A minha mãe
Não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Não é justo que fale assim com a Efsun. Uliades não se meta a barrar. E você pagará caro por isso, Efsun. E o Mermete diz, calma, Uliá, chega. Uliá começa a gritar que ela não merece ser filha do Mermete. Mermete tenta acalmar a Uliá. Enquanto Asret continua na sala onde aconteceu o julgamento, completamente chocada e sozinha. Nisso, Asret se aproxima da Efsun. Efsun diz, mãe. Asret dá um tapão na cara da Efsun com tanta força que todos ficam chocados. Mermete e Uliá estão saindo do fórum. Uliá se aproxima do Mermete e diz, desculpa ter duvidado de você. Mermete não diz nada para Uliá e se afasta e vai falar com a Asret. Mermete diz, Efsun será processada. Sei que você está triste com tudo isso. E Asret diz, eu estou muito deprimida. Ela é a minha filha, eu não sei o que eu faço. Eu não sei como agir com ela. E a Teges, não se preocupem, eu falarei com a Efsun, serei o advogado dela. Mermete diz, eu confio em você. Uliá, ao ver a Efsun se aproximar dela, se afasta, liga para uma pessoa e manda a pessoa destruir a casa do Elias, onde a Efsun vive. Nisso, a Tes e a Efsun se aproximam da Bahar. A Efsun está chorando. Bahar se preocupa e diz, por que você está chorando? O que aconteceu? O que falaram a Tes? A Tes diz, provavelmente o caso será encerrado, já que a Norã não está mais viva. Bahar abraça a Efsun e diz, acabou. Acabou. Mucela, Elias e Sultão ficam aliviados. A Tes diz que terá que ir para Izmir. E a Bahar vai junto com ele. Efsun se aproxima do Mermete e diz, pai, não vai falar comigo? Mermete diz, eu preciso de um tempo, Efsun. Muito tempo. Assim que Efsun, Sultão, Elias e Mucela ficam a sós, Elias diz, pronto, agora sim que tudo vai ser descoberto. E Efsun diz, como? E o Elias diz, sempre mandávamos fotos da Bahar, cartas pro Yusuf. E a Tes e a Bahar foram até a casa onde Yusuf morava para pegarem as coisas dele. Vão encontrar as cartas, as fotos da Bahar e descobrir toda a verdade. E a Sultã diz, chegaremos antes e pegaremos tudo. Enquanto isso, o filhinho do Atés e a mãe dele estão no aeroporto esperando o Atés. E na mansão, Mermete está olhando para onde Yusuf estava enterrado e o segurança diz, o senhor teve sorte, hein? Senão seria 20 anos na cadeia. Mermete não diz nada. Enquanto isso, dentro da mansão, Uliá está furiosa, dizendo que todos diziam que eu estava louca, eu sempre disse que a Efsun não prestava, ninguém acreditava em mim, eu sempre era louca da história, e agora, quem vai mandar eu me acalmar, hein? Ninguém, né? Porque sabem que eu tenho razão. Nisso, Mermete entra e diz, o que está acontecendo? Uliá diz, o quê? O quê? O que está acontecendo? O quê? Havia um corpo enterrado no jardim, nós andávamos em cima dele para lá e para cá, ainda você pergunta? E agora você vai castigar a Efsun, ela será presa? E o Mermete diz que ela não será presa. E a Uliá diz, eu não acredito que você está feliz que ela não seja presa. Mermete diz que claro que está feliz e a Uliá fica ainda mais irritada. Uliá tenta falar com o Mermete. E Mermete diz que não quer falar com a Uliá. Na casa do Atés está intrigado e diz, achei muito estranha essa história de enterrarem Yusuf no jardim da mansão. Deve ter outras coisas por trás de tudo isso, que nem você sabe. Na mansão. Uliá diz, Mermete, você é um homem inteligente, como você pode acreditar em todas as mentiras da Efsun e daquela Sultã, hein? Com certeza, Efsun ajudou a Norã. Elas fizeram tudo juntas. Mermete vai para sair. Uliá segura o Mermete, diz não vai. E Arda diz, deixa ele ir. E a Uliá diz, cala a boca. E o Arda diz, deixa ele ir. Ele não depende de você. E de agora em diante não vamos mais precisar dele, entendeu, mãe?
Uliá fica furiosa e diz: cala a boca. E o Arda diz: eu sou o único que lembra, que ele quis ficar com a sua guarda só para tomar conta de todo o dinheiro. Que o meu pai foi embora daqui por causa da Efsun, que é filha dele, você não vê isso? E a Efsun ajudou a mãe dela a esconder um corpo na mansão e com certeza ele vai perdoá-la. Chega, mãe, não precisamos mais dele. A Arda olha furioso para o Mermete e diz: vai embora daqui agora, pega aquela tua filha e não bote mais os pés aqui e nem na empresa. Mug diz: chega, não aguento mais isso, porque não podemos ser uma família normal. Me diga, hein? E o Arda diz: não somos uma família. Mermete sai andando e a Mug diz: se você não tivesse denunciado meu tio, mesmo sabendo que ele era inocente, não estaríamos falando sobre isso agora. Mermete se vira e fica chocado, porque ele não sabia de nada. Uliá, furiosa, tapa a boca da Mug e o Mermete, que ouviu, né, pega o Arda e dá um soco nele e joga no sofá. É aquela confusão, Mermete. Pergunta por que o Arda denunciou ele, sabendo que ele era inocente. Mermete fica ali esganando o Arda, gente, com muita força. Uliá e Mug ficam implorando que o Mermete não tire a vida do Arda. Nisso, Mermete se afasta e se dá por conta do que estava fazendo. Enquanto isso, Sultan e Efsun estão indo para Mersin para tentar pegar todas as cartas e fotos da Bahar que estavam com Yusuf. Elias liga para Efsun e Efsun pede que o Elias cuide da Bahar. Nisso, Salih se aproxima do Elias. Elias vai para sair e o Salih pede perdão por ter prendido a Bahar e diz que jamais faria mal a ela, que cuidou dela muito bem e que fez aquilo amando da Sultã. E o Elias perdoa o Salih. Enquanto isso, a Tess está indo para o aeroporto e a Bahar está com a Tess. A Tess diz para a Bahar se cuidar. Nisso, Bahar vê um táxi se aproximar perto da casa do Atés e diz que vai pegar aquele táxi e o Atés sai com o carro dele para ir para o aeroporto. E desce do táxi a mãe do filhinho do Atés e o filhinho do Atés. E a Bahar entra no táxi que eles estavam. E a mãe do filhinho do Atés vai até a casa do Atés, mas não há ninguém em casa. Enquanto isso, Mucela, Elias e Bahar chegam em frente à casa e ficam chocados ao ver que não sobrou nada, que tudo queimou. Pegou fogo em tudo, não sobrou nada. Bahar, Elias e Mucela ficam desesperados. Enquanto isso, Sultan e Efsun chegam na casa do Yusuf para ver se encontram as cartas com as fotos da Bahar, antes que o Atés chegue. E Efsun e Sultan encontram as cartas com as fotos da Bahar que a Nora mandava para o Yusuf. E quando elas vão para sair, olham para trás e veem 2 quadros enormes com 2 fotos da Bahar na parede. Enquanto isso, Bahar sofre após queimarem toda a casa do Elias. Elias, Mucela choram. E quando Efsun e Sultan saem da casa onde Yusuf vivia com as fotos e cartas, alguns homens as cercam e jogam elas dentro do carro e a bolsa que Efsun estava levando com as cartas e as fotos da Bahar cai no meio da estrada. A Tess liga para a Sete e diz que já está chegando em Mersin. Enquanto isso, Bahar está chorando muito. Elias abraça a Bahar e a Bahar desliga para Efsun, porque se ela chegar em frente da casa e ver que está tudo queimado, vai pensar que algo de ruim aconteceu com a gente. E o Elias diz: calma, não se preocupe com a Efsun, e abraça a Bahar.